Bom dia, centropolitas, todo mundo que está aí acompanhando, entrando no nosso canal hoje pela manhã. Estamos com uma programação super especial, recebendo o casal brasileiro-suíço, diretamente da Suíça, para contar um pouquinho da história, não só do sequestro, mas acho que toda a história, né? Desde o princípio da vida do Matias, o encontro, o sequestro, assim como a gente colocou aí no título, é muito interessante, né? E estou super feliz que vocês já estão aí. Estou dando aquela enroladinha para todo mundo ser avisado da live começar a entrar. Já tem gente assistindo. Olá, tá falando oi para a Estela. Hoje a gente tem vários convidados especialíssimos, profissionais aqui. Eu tô até, tremendo, tá? Vamos lá. Olha que legal, já tem um monte de gente entrando. Bom, então eu vou me apresentar, porque hoje a gente está com um público gigante, porque a Estela Nascimento está lá em Maceió, trouxe um monte de gente para assistir, o João Borda aqui de Ribeirão Preto também, todo mundo querendo matar a saudade de ver a carinha dele aí, né, podendo falar, o Eloy também, diretamente de São Paulo, um querido aqui também de Ribeirão Preto, e o Matias e o Daniel lá da Suíça, então, assim, tem bastante gente para se juntar a nós aqui. O meu nome é Débora Cavalcante, eu sou idealizadora aqui do Projeto Central Legal, que é o canal que vocês estão assistindo, né, essa entrevista. O meu projeto é um projeto bairrista aqui de Ribeirão Preto, que eu acho que principalmente eu posso falar que ele quer plantar uma sementinha de pertencimento à cidade, um olhar de carinho para o nosso centro histórico, para a nossa cultura, para a nossa convivência, né? E acho que foi isso que mais me trouxe a vontade de entrevistar o Matias e o Daniel, não só pela história do sequestro, mas por todo esse início, né, da vida do Matias, porque aqui no Centro Legal a gente fala muito sobre a convivência, sobre as pessoas que moram na rua, sobre a invisibilidade das pessoas que moram na rua. Então, a história de amor deles me chamou muita atenção. E quando o Eloy conversou comigo, né, sobre a história, falando sobre trazê-los para conversar, eu acho a história do sequestro já, assim, surreal, né, parece já cena de filme, mas a história do encontro dos dois, para mim, foi, assim, o que mais me tocou, assim, realmente o coração. E já que estou aqui falando do Eloy, vou chamá-lo também para a conversa. O Eloy, muita gente conhece, jornalista há 37 anos de carreira, trabalhou aqui em Ribeirão, em vários projetos junto da Orquestra Sinfônica, já na época do Roberto Minsucchi, foi responsável pela primeira divulgação internacional do artista, acompanhando em Nova York, em 1999, como o primeiro regente brasileiro depois de Villa-Lobos, né? Foi idealizador também do Polo AD, responsável por vários editoriais de variedades no jornal A Cidade, e mora em São Paulo e atualmente está envolvido em um monte de produções de cinema incríveis e que vale a pena acompanhar. Então, vou chamar ele aqui para a gente poder matar a saudade. Oi, Eloy. Ei, Débora, tudo bem? Que bom, que bom. Que bom chegar em Ribeirão, né? Muito bem. Débora, então você acabou de me apresentar lindamente, eu sou o Eloy Barbosa. E eu estou aqui, depois da conversa que eu tive com a Débora, eu comecei a transferir a história de um dos nossos personagens, que é o Matias, lá de Carazinho, do Rio Grande do Sul, para as ruas de Ribeirão Preto. Vocês vão ver, vamos tentar fazer essa conexão do que acontece com esses meninos que estão na rua sem destino. Daqui a pouco, então, essa conversa será completa. E para contribuir a contar essa história, eu sempre valorizei a história do centro de Ribeirão, a história dos personagens. Então, hoje estarei reencontrando aqui via essa live uma das personagens que faz história em Ribeirão Preto, que fez história em Ribeirão Preto, que é a Estela Nascimento, que está lá em Maceió. A Estela Nascimento, ela é formada há quase 25 anos, né? Ela foi formada pela Unesp, e ela estreou a carreira já frente às telas
na Rede Record, em Ribeirão Preto. E foi aí que a gente se conheceu. Eu, à época, um assessor de imprensa, vi na Estela um potencial de uma maneira que nós pudéssemos, eu mesmo intervindo como assessor de imprensa junto aos diretores, na época era a nossa colega Tânia, de como as matérias poderiam ser diferentes como os repórteres. Então a Estela foi inovadora dessa forma e oportunamente nós vamos fazer uma live só com a Estela para contar sobre isso. A Estela, depois de Ribeirão Preto, ela passou pelas afiliadas da Rede Globo do interior de São Paulo, incluindo a IPTV, São José do Rio Preto, Sorocaba, esteve na Rede TV, quase foi uma Luciana Gimenez, porque a Luciana Gimenez não estava lá, e depois da Estela, muito ousada, foi morar em Londres. Morou em Londres durante um ano, né, viajando por toda a Europa, conheceu mais de 20 países. Depois dessa história da Europa, a Estela foi parar em Maceió. Em Maceió, ela encontrou outro colega que ela resolveu casar. A Estela casou, gente. A Estela hoje ela está casada com o Joaldo, colega jornalista, autor de livros, e ela é a mãe do Luca, né? Eu, particularmente, sou colega de profissão da Estela, sou amigo e a gente pode se dizer até irmãos, porque Verdade. ela não consegue ir em São Paulo sem me ver, ou ela está em Ribeirão a gente nunca se encontrou. Estela, além de tudo, 25 anos de profissão, mas olha a carinha de babyface aí, né? Estela adora moda e pratica esportes, né? É trekking, né, Estela? Claro, morando em Maceió. Você ainda é Maceió, gente, procure a Estela, acompanhe ela pelo Instagram, @estelasnascimento. Bom tê-la aqui, Estela. Gratidão, Eloy, super obrigado, querido, muito, super amigo, né? Eloy é um querido do coração e quando eu fui convidada para fazer parte dessa live com esse timaço aí para entrevistar esse casal suíço-brasileiro, claro que eu atendi o convite de pronto e muito feliz. Gratidão pelas suas carinhosas palavras e o Eloy faz parte da minha vida profissional mesmo. Eu sou apaixonada por Ribeirão Preto e quando recebi esse convite de Ribeirão Preto, eu falei, eu tenho que participar, com certeza. Mesmo se eu estiver de plantão, não importa, eu vou ter que arrumar um espacinho na agenda, não é isso? E fico muito feliz de estar aqui participando com vocês para a gente bater esse papo hoje. E, aproveitando, eu vou convidar o nosso outro colega, que é um jornalista investigativo, João Carlos Borda. Vamos falar um pouquinho aí sobre o Borda. É um gaúcho de Uruguaiana, está há muitos anos em Ribeirão Preto, autor do livro Arco de Fogo, que está fazendo o maior sucesso. E ele também vai ajudar a gente hoje nessa empreitada para poder entrevistar e tirar o máximo de detalhes bacanas para vocês que vocês estão assistindo sobre a história do Matias e do Daniel, né? O Matias, que é o brasileiro, e o Daniel, que é o suíço. Esse casal e vamos contar essa história de amor aí com essa aventura do sequestro, né? Apareceu o Borda, apresentei o Borda. Agora o Borda vai falar aí sobre o livro dele, né, Borda? Sobre o Arco de Fogo. A gente está apresentando para vocês quem vai participar dessa live, para quem está assistindo poder saber, né? Quem é cada um. Borda, é com você. Bom, legal. Estela, Eloy, Débora, Matias, Daniel. Muito legal essa experiência de conversar com vocês e de levarmos um pouco dessa história desse casal, que é uma história incrível, né, por conta de sequestro e por conta também da própria história deles, como se conheceram, enfim. Então, acho que é muito rica essa informação para quem está nos acompanhando. E aqui está o Arco de Fogo, né, esse livro que eu e o delegado da Polícia Federal, Edson Souza, escrevemos e lançamos no ano passado. Esse livro foi lançado aqui em Ribeirão Preto, foi um sucesso. Depois nós fizemos o lançamento também em Portugal, e ele foi apresentado na Bienal do Rio de Janeiro e se espalhou pelo Brasil e também por vários países. O Arco de Fogo está presente hoje. Então, esse livro retrata a situação que a Amazônia vive a cada momento, sempre correndo o risco de destruição, seja pelo efeito de ambiente lá, seja principalmente pela ação humana que devasta a Amazônia. Então, ano após ano, os recordes de devastação são assustadores. Para vocês terem uma ideia, a Amazônia perdeu
um período de 30 e poucos anos, um território equivalente ao Chile. Então, todo esse cenário sinaliza de uma forma assustadora o que vai acontecer no futuro se nós não tivermos agora uma consciência em relação a essa floresta que tanto é necessária para o mundo, não só para o Brasil, mas para o mundo, então, a importância da Amazônia. E é legal a gente trazer um pouco dessa relação, porque a Amazônia também está relacionada a essa história pela qual o casal brasileiro suíço passou, né, recentemente. Então, eu acho que acabam esses casos convergindo. Eu já vou adiantar também que logo, aproveitando aqui o momento, nós vamos lançar um segundo livro que se chama O Vírus da Incerteza, que eu escrevi a 4 mãos com meu amigo Jorge Sanches, e esse livro retrata, nesse momento, o que o mundo está vivendo em relação a essa pandemia, busca historicamente explicar o que nos trouxe até aqui e lança uma perspectiva do que vai ser do planeta, que sempre vai correr o risco de ser atacado por esse tipo de situação. Então, muito legal, esse é o meu alô aqui inicial, para que depois nós possamos conversar e conhecermos melhor tudo que temos pela frente, e eu tenho certeza, né, Débora, que são histórias riquíssimas. Com certeza, eu estou, assim, curiosíssima para começar a ouvir as perguntas. Vocês viram aí o nosso belo time, João Borda, Estela Nascimento, Eloy, uma delícia. Eu queria pedir para todo mundo que está assistindo, escreva aí para a gente quem é você, da onde você está assistindo, aproveite aí para se inscrever no canal, curtir, aproveita para compartilhar com mais pessoas que se interessem também por essa história incrível que a gente vai desbravar agora. E para começar com a nossa entrevista, eu vou chamar o Eloy, e o Matias e o Daniel também. Olá, Matias. Olá. Oi, Matias. Que bom vocês aí junto com a gente já. Vocês já ouviram falar em Ribeirão Preto? Eu já. Já estiveram lá ou não? Não. Não? Ribeirão Preto é conhecido pelo rodeio, né? Não, rodeio é em Barretos. Ribeirão Preto é pelo chope. Não, mas também tem Ribeirão Preto. Né? Ribeirão... Porque aí em Ribeirão Preto vive o Chitãozinho Chororó. Não viviam aí numa época? Eles vivem pelo interior, aqui perto, Campinas. Muito bem. Porque eu me lembro que quando eu fui a Sorriso, tinha um rodeio cerca aí da cidade. Então, tu estava apresentando Ribeirão Preto, estavam todos involucrados nesse rodeio. Mas isso já faz uns 15 anos atrás. Ok, Matias, no final você vai dar um alô para Ribeirão Preto. Vamos começar a nossa conversa como se nós estivéssemos nos encontrando na Suíça, como estamos, né? Vocês prepararam uma mesa bacana aí para a gente. Eu gostaria de saber, Matias, um pouquinho da sua história, né? Da sua infância em Carazinho. Eu sei que você nasceu em Carazinho, no Rio Grande do Sul, né? Você é o primogênito do casal da Dona Maria, né? E do seu José Ivan. Maria Marlene e do seu José Ivan. Que bom. Não, Ivan só. Só Ivan. Muito bem. Eu tenho os nomes dos meus avós. Você nasceu quando? Qual a data do seu nascimento? 25 de novembro de 1969. E dentro da sua descendência, você tem alguma descendência europeia, já que você lembra dos seus avós ou dos seus bisavós? Não, eu me lembro dos meus avós por parte de mãe. Sim. São portugueses ou não? Não, ela tinha origem italiana. Sim. E o meu avô era índio, bugre. Né? Muito bem. O João deve saber. Nessa região tem muitos, os bugres se chamam. Muito bem, a minha história também é essa. Minha avó índia e meu avô italiano. Daí se casaram, tiveram 11 filhos. 11? Isso. O time do Grêmio. O time do... Não, a minha avó era colorada. E meu avô era gremista. Tá bom. Matias, então conta um pouco pra gente da sua infância
ainda em Carazinho, e como você foi para Porto Alegre? A minha infância em Carazinho foi como uma infância, posso dizer assim, normal, né? Tinha família, né? Eu vivia com meu pai, minha mãe, meus 4 irmãos, né? Porque a Daniela é minha irmã por parte do segundo casamento da minha mãe. Então, somos, na verdade, somos em 5, né? Eu e mais 4. Daí vivi lá em Carazinho. Daí, em 1980, a gente foi ao Rio de Janeiro, porque meu pai era carioca, Sim. do Rio de Janeiro, São João de Meriti, dessa região aí. Daí ficamos morando no Rio de Janeiro 3 anos. E a minha mãe não quis, porque ela não se adaptou muito bem lá, ela não gostou muito do Rio de Janeiro naquela época, e estava com muita saudade da família por parte dela, né? No Rio de Janeiro não tinha chimarrão, não tinha churrasco, o Grêmio ia pouco jogar lá. Tá certo. Então ela não se adaptou muito, né? E foi uma infância tranquila? Vocês tiveram algumas dificuldades? A época, né? Isso há 50 anos, quando você nasceu. Isso, no Rio de Janeiro teve uma dificuldade com a língua, né? As pessoas, eu falava, as pessoas não entendiam, né? O bullying, né? Porque naquela época já tinha bullying, né? Sofria bullying, né? Então, um do bullying que mais me marcou foi que quando estavam apresentando, a professora de geografia estava apresentando o mapa, né? E daí falaram, vamos para o Rio Grande do Sul. E daí pediram para ver a minha cidade. E eu me lembro que a Carazinho não estava no mapa. Carazinho era Carazinho. Estava Passo Fundo, também tinha Porto Alegre, né, Uruguaiana tinha, eu acho que eu penso que Uruguaiana tinha, mas não tinha Carazinho, né? O Borda não tinha nascido. Né? E um mês, quase um mês atrás, né? Todo mundo ficou sabendo aonde que fica Carazinho. Muito bom, que interessante. Aí você foi para Porto Alegre morar sozinho, é isso? Quando você deixou a casa dos seus pais? Não, daí foi assim. Daí voltamos para Carazinho em 84, né? Daí ficamos na casa da minha avó. O meu pai, ele voltou para o Rio de Janeiro em 85, né? E morreu em 86. Assim que a gente ficou sabendo, porque a minha mãe não quis saber de nada. Daí, em 86 já, eu estava com 15 anos, eu já assinei a carteira em Carazinho, né? Porque naquela época não tinha estatuto do menor, né? Eu já podia assinar a carteira. E daí eu fui trabalhar num condomínio, né, em Carazinho. Eu era zelador desse condomínio. E não foi aí que... Para ir viver em Porto Alegre foi em 87, 1987. 87, você tinha quantos anos? Eu tinha... estava com 20... 26, 27... Por aí. Você nasceu em 50, tá. Aí Não, você 60. esteve em Porto Alegre... 60. 60. 69, quase 70. 69, sim. Tá, quase 70, sim. Eu tive em Porto Alegre no ano que a princesa Diana morreu. Muito bem. 1º de julho. Não, eu cheguei dia 27, ela morreu dia 31 de julho. Dia 1º de julho. Isso, de 1900, isso mesmo. Eu cheguei no dia 27, eu me lembro. Né?
Eu não lembro, só sei que ela morreu ali dia 31. E você foi convidado para ir para Porto Alegre ou você decidiu ir para Porto Alegre? Porto Alegre está a 350 quilômetros de Carazinho, é isso? Sim, eu fui trabalhar com a firma que eu trabalhava. Né? Eles tinham uma sucursal em Porto Alegre, era de Erechim, essa empresa. Daí eles tinham uma sucursal em Porto Alegre, daí eu fui a Porto Alegre viver lá. Muito bem, então você já era um moço, né? Você prestou serviço militar? Não, não me quiseram, não me aceitaram, porque eu estava trabalhando nessa época. Ah, muito bom. E eles não quiseram ficar pagando o meu salário, né? Ah, tá certo. Aí você começou a ter uma vida independente. Aí já é sabido, né, pelas pessoas que você acabou conhecendo o Daniel em Porto Alegre. Foi nessa época, logo que você chegou ou não? Não, o Daniel eu conheci 10 anos atrás. Há 10 anos, tá. É. Você estava em Porto Alegre. Muito bem, em Isso. Porto Alegre você trabalhou em quais funções? Eu fui servente de obra, auxiliar de serviços gerais e zelador, o último, de novo. Muito bem, tá bom. Eu vou pedir para a Estela agora conversar um pouco com o Daniel. Daniel? Daniel contando um pouco a história dele. Obrigado, Matias. Oi, Matias, Daniel, um prazer aqui estar falando com vocês de Maceió para a Suíça, para a gente bater esse papo e contar um pouquinho sobre essa história, né? Quando a história de vocês surgiu sobre o sequestro, só se falou do sequestro. E aí eu queria trazer para as pessoas que estão nos assistindo, eu queria que vocês contassem para a gente como é que vocês se conheceram. Como o Matias já adiantou, vocês já estão juntos há 10 anos, não é isso? Se conheceram em Porto Alegre e acho que foi um encontro inusitado, né? Como é que vocês se encontraram tendo realidades tão diferentes, né? Eu posso buscar a figura responsável? Eu vou buscar claro a figura responsável. Um momento. Aqui está. Olha só. Aqui está a responsável. Foi por causa dela que vocês se encontraram. Foi por causa da Fifi. Isso. A Fifi é de quem? A Fifi é de quem? Do Daniel. Do Daniel. Aí a Fifi. O Daniel estava visitando Porto Alegre, é isso? Sim, exatamente. Eu trabalhei para uma empresa suíça que faz consultoria financeira a empresas brasileiras e pessoas importantes brasileiros. Eu tive que viajar 2 vezes ao ano a Porto Alegre e tinha já 58 anos e um pouco um privilégio, eu pude viajar com a Fifi, porque nessa época já tive um departamento em Buenos Aires e esteve na rota de Zurique a Buenos Aires com uma escala em Porto Alegre. E como eu tive uma reunião às 11 horas, meio-dia, depois um almoço, eu aproveitei depois do almoço ir com Fifi a caminhar no Bela do Rio. Gasômetro e coincidência, a Fifi encontrou a Matias e se acercou a Matias e hemos começado a falar. E foi o gasômetro que você fala foi o posto de gasolina. Você estava ali próximo do posto, não? A usina do gasômetro. Ah, tá, a usina, tá, perfeito. Então quer dizer que a Fifi foi a grande responsável pelo encontro. Isso. Exato. Sim. Porque o Matias encontrou com ela e aí o Matias gosta de cachorro e aí foi aí o ponto de partida. Ponto de partida. E como é que foi a comunicação de vocês, Matias e Daniel, já que o Daniel falava inglês e o Matias português, né? Não, portunhol. Portunhol, eu falei portunhol, muito bem. Sim. Você já falava, tá. Sim. Como é que foi a comunicação de vocês? Foi tranquila, então? Foi tranquila, pero não tudo entendi. Teve que perguntar várias coisas para ser seguro de lo que é. Repetir. Pero a segunda vez sim entendi bastante bem.
Sim. Aí a pergunta que não quer calar: quando é que esse namoro começou? Eso fue en agosto, creo, el primer encuentro, y después yo creo que en octubre Novembro. o noviembre yo fui de vuelta para otra misión de trabajo y he Certo. tomado una semana de ferias para encontrarme con él para tener más tiempo. Y lo que a mí convenció mucho de él es que la primera cosa que le fiz es introducir a su mãe. E falou muito abertamente da relação homem-homem e me apresentou a mãe, é uma coisa especial entre homens, não? Normalmente na América do Sul são mais tímidos nesse sentido. E isso me quedei surpreendido e me quedei muito interessado em conhecer mais. Então, ele me levou a Carazinho e alugado um carro e fomos a Carazinho para conhecer amigos, sua história, sua escola e casas onde ele morou, parentes. E assim me enamorei um pouquinho e teve saudade quando eu voltei depois. Fomos a São E aí Miguel você do- percebeu São Miguel. que o Matias era um cara bacana, um cara para casar. Não é não, Matias? Sim, que era um cara legal para casar. Ah, bueno, sim, eu esteve bastante sério. Eu gostei. Bacana. Essa seriedade, essa sinceridade, eu gostei. Sim. E aí, do tempo do encontro de vocês, do início do namoro, quanto tempo levou para vocês irem morar juntos aí na Suíça? Um ano, mais ou menos, não? Estivemos Foi rápido, juntos né? outra vez depois de Natal, em Buenos Aires primeiro, na Argentina, onde eu tenho um departamento para fim de ano. Depois estivemos em Punta del Este, porque teve que ir por relações do trabalho a Punta com meu chefe, e, etc. E levei a ele. E depois, para a Semana Santa, ele veio à Suíça para conhecer a minha família. E depois voltou em julho, agosto. Bueno, sempre mais rápido, não? E ficou lá. E eu fui com ele ao registro civil para pedir o casamento especial entre homens, mais ou menos em outubro. E em novembro, para seu aniversário, 25 de novembro, nós temos casado ou registrado nossa situação legalmente e recebeu ele uma visa para vir à Suíça para morar lá. Sim. Aqui na Suíça se chama União Estável. Exato. Que bacana. E a sua família gostou do Sim, minha família esteve muito encantada com ele. Minha filha fala português. Eu morei 5 anos no Panamá por trabalho. Parte com minha filha quando eu era jovem. E gostou muito que eu conheci um latino e melhor ainda um brasileiro. Muito bem. Melhor um brasileiro. Agora me conta uma coisa, Matias, como é que foi o início da vida de vocês dois aí na Suíça? Porque o Daniel já tinha um trabalho, é um consultor financeiro, e você começou a trabalhar. Conta pra gente o que você foi fazer na Suíça depois que vocês se casaram. Não, trabalhar... Ou você não ficou se de pode. dono da casa? Ou você ficou cuidando da casa? Não, não. Mais bem isso, sim. Se trabalhar, não se pode trabalhar aqui, porque enquanto tu não está registrado. Né? Perfeito. Pois sim. Ok. Daí depois que está registrado, daí se pode trabalhar. Daí eu fui estudar na Escola Benedict, aqui, né? E eu tinha, assim, problema de insônia, por causa do fuso horário. Perfeito. Né? Por exemplo, aí pela manhã e aqui já é final da tarde, né? Agora, né? Então eu tinha muita dificuldade. Mas como no lugar onde a gente morava tinha um parque, né? E eu podia ir ao parque às 2, 3 horas da madrugada, não tinha problema nenhum. E às vezes você encontrava outros vizinhos, pessoas que moravam, né? Porque aqui a segurança é tão boa assim que permite que as pessoas vão de madrugada para um parque e não acontece nada. Nesses 10 anos, você trabalhou aí na Eu Suíça, trabalhei... Matias? Não, na Suíça eu não cheguei a trabalhar.
na Suíça. Não, Mas quando tá. fui, Perfeito. quando fui a Buenos Aires, eu era consultor de venda da empresa, não sei se eu posso falar o nome. Será que eu posso falar o nome? Pode falar. Claro. Da Herbalife, que Sim. vende produtos naturais. Perfeito. Legal. Né? Então, eu E passei a ser consultor de venda, técnicos em venda. E você aprendeu a falar outros idiomas, Matias? Não, só espanhol. Só continua o portunhol, né? Continua o portunhol. Espanhol. Espanhol, muito bem. É. E vocês gostam muito de viajar, né? Para a gente poder Sim. entrar na história aí depois, eu queria que você contasse para a gente que viagens vocês já fizeram juntos nesses 10 anos de vida. Nas minhas contas, eu penso que foi 35 países. Olha só. Mas o que mais eu gostei, assim, que fiquei mais impactado, foi na Ucrânia. Porque eu nunca, quando vivia em Carazinho, principalmente em Porto Alegre, quando eu era morador de rua, em Porto Alegre, eu não fui menino de rua. Eu gostaria de consertar esse. Eu fui morador de rua já na fase adulta. Né? Ah, você foi morador de rua adulto, perfeito. Numa fase ruim da sua vida, legal. Isso. E daí eu pensava em conhecer 2 lugares, Nova York e Paris, na França. Né? E aí realizou o sonho? Sim, realizei, graças a Deus. Nova York ainda não. Só Paris já. E daí eu me imaginei na Ucrânia, né? Assim, porque demorou para mim acreditar. Tanto que eu telefonei para o Brasil e essa pessoa que eu telefonei pensou que eu estava mentindo. Né? Como é que eu ia estar na Ucrânia? Porque a Ucrânia faz 20 anos que deixou de ser um país comunista. Não é um país assim que as pessoas são acostumadas a fazer turismo. Né? E eu me vi... E aí vocês resolveram... na Ucrânia. Aí vocês resolveram passar o carnaval na Colômbia, né? Eu queria que você contasse aí para a Débora, inclusive, passar para a Paty aí, para a gente contar esse carnaval. Sim, mas que vocês esse passaram. carnaval, a gente planejou, foi depois da primeira viagem à Colômbia, porque eu já estive na Colômbia, com amigos argentinos. Então... Foi o ano passado que a gente combinou de vir à Colômbia assistir o Carnaval de Barranquilla. Mas eu já tinha vindo da Colômbia, já conhecia a Colômbia. Que legal, vocês resolveram retornar. Eu queria dizer para vocês dois que tem muita gente assistindo, todo mundo assim, obrigado. Com a história, principalmente com a história de amor, assim, o encontro de vocês. Está todo mundo super comentando aqui. Eu vou agradecer em alemão. Dankeschön. A história de amor deles, muito bem. Muito legal. Eu queria pedir para todo mundo que está assistindo a ajudar aí a compartilhar a nossa entrevista e seguir com essa história. Então, quer dizer, você já foi para a Colômbia e resolveu voltar para curtir o carnaval de lá, né? Você já tinha que falar, o que foi que chamou a atenção? Não, porque eu, graças a Deus, e o Daniel, eu já conheci vários carnavais pelo mundo. Né? Eu conheci um aqui na Suíça, que eles fazem fogueira. Né? Começa com as fogueiras, as pessoas vão para casa e às 4 da madrugada retornam para Basel para fazer o Carnaval das Lanternas. Tem os carros iluminados, assim, incrível. Tem o Carnaval de Equador, que a gente foi em Ambato, que é muitas flores, muitas frutas. Me encantou também. O Carnaval de Oruro, olha assim, toda a Bolívia vai para lá. Vem gente assim, de todo lugar. E eles não param, segue. Assim, e Matias, é verdade, Matias, é verdade que nessa viagem você teve um sonho, uma premonição do que viria a acontecer? Conta pra gente isso.
Isso, 2, 3 dias antes, a gente estava em Boa Ventura, no porto de Boa Ventura, e eu sonhei com o sequestro. Com um É assalto, mesmo? Como é que foi esse sonhaste? sonho? Conta pra gente. Mas eu peguei, eu tinha começado o toque de queda da pandemia, né? E em frente ao hotel tinha um supermercado. E eu fiz um vídeo mostrando já as pessoas entrando uma por vez, o distanciamento, né? Já não era uma coisa normal. Daí eu dormi, e daí no outro dia eu levantei e falei com o Daniel: ó, Daniel, eu tive um sonho tão ruim. Eu sonhei que a gente foi assaltado. Eu não falei exatamente sequestro, assim, né? Que tinha umas 5, 6 pessoas que estavam escura, da cor da minha pele, e nos assaltaram, assim, né? Mas eu não soube interpretar bem esse sonho. E o Daniel tampouco. E quando a gente foi sequestrado, quando um deles chegou perto de mim, né, e disse a frase: aqui não tem caminho nenhum para La Plata, só o caminho para o cemitério, daí me veio o sonho na cabeça. Com a mesma roupa, com o mesmo carro, a moto que parou na frente, o outro que parou ao lado da moto, daí veio o sonho, daí quase me desesperei, né? Tanto que eu tenho dificuldade em dormir, né? Agora nem tanto, porque já estou aqui na Suíça, mas porque eu tinha medo de sonhar com alguma coisa ruim, né? E não foi só esse sonho do sequestro. Eu sonhei também que a Fifi desapareceu, e ela desapareceu por uma semana. Sonhei com o nosso resgate, com a libertação, e sonhei quando a cozinheira foi embora, que era uma menina de 15 anos de idade. Olha só. E a Fifi e o Preto estavam com vocês, né? Sim, Nessa viagem. nessa viagem. Eles acompanham todas as viagens. Né? São os filhos do casal, né? Muito Sim, bem. sim, são os nossos queridos. Que graça. Gente, então vamos entrar na história do sequestro. Obrigada, Com viu? certeza. E a gente vai chamar, então, o João Borda para abordar a temática aí do sequestro. Ele que, né, que é um jornalista investigativo conhecidíssimo, denunciou queimadas de cana em São Paulo, mortandade de peixes em rios poluídos, foi vencedor de prêmio nacional com matéria de risco dos agrotóxicos para as abelhas, realizou uma série especial sobre a situação do Rio São Francisco, da nascente do Foz, denunciou impactos de falta de preservação de sítios arqueológicos, da história do povo da Bahia e da Amazônia. Então, ninguém melhor do que ele, jornalista investigativo, para conseguir conversar e abordar esse tema do sequestro com a seriedade que precisa, né, e descobrir aí outras coisas que a gente ainda não sabe sobre esse sequestro. Olá. Matias, Daniel. Ô, Matias, para você relembrar um pouquinho disso aqui, ó. Sim. Chimarrão. Eu provei chimarrão. A psicóloga levou chimarrão para mim. Já levou? Ela levou. Tem um vídeo no Facebook. Ela me levando chimarrão. Que legal. Então, como um gaúcho de Uruguaiana, falando com um gaúcho de Carazinho, então a gente se entende e tem mais também. Eu sou gremista, como você é gremista, né? E você falou, o seu avô, que era meio índio, não é isso? Bugre. Bugre, exatamente. Como a origem lá do pessoal da fronteira, da onde eu venho, de Uruguaiana. Então acho que a gente fala aí na mesma linguagem. Bom, para nós começarmos essa parte específica do sequestro, eu gostaria só de fazer uma pequena introdução para que as pessoas possam entender um pouco do que são as Farcs. Esse movimento guerrilheiro surgiu por volta de 1967 na Colômbia, uma ideologia marxista, foi aumentando, crescendo, virou um grande contingente, até que em 1917 começou já a minguar, depois de sucessivas tentativas de paz, aí o movimento sucumbiu.
e aí jamais no seu final ele se atrelou ao narcotráfico e passou a prestar o seu serviço de segurança aos narcotraficantes daqueles cartéis da Colômbia, principalmente de Cali, né? Vocês, então, foram sequestrados por uma unidade que é dissidente das Farc, né? Vocês estavam buscando um determinado destino na Colômbia, guiados pelo GPS, quando o GPS colocou vocês numa confusão de itinerário, você parou para pedir informação, e aí ocorreu a abordagem do sequestrador, e logo em passos sucessivos, vocês foram levados para o cativeiro. Eu queria que você e o Daniel, Matias, por favor, contassem para a gente o que aconteceu naquele momento da abordagem. Chegaram as pessoas que estavam presentes e já anunciaram o sequestro? Não, eles não anunciaram o sequestro, né? A gente ficou pensando que a gente era um assalto mesmo, né? Era um assalto. Mas depois que a gente viu que não era um assalto, assim, que era um sequestro. E aí vocês foram levados para um cativeiro? Sim. Sim, fomos levados para um cativeiro. Com os dois cães. Oi? Os dois cães, os dois cachorros. Sim, os dois cachorros. Com Fifi e Cresce. Vocês estavam vendados? No primeiro cativeiro fomos vendados. Até chegar, daí tirar a venda, daí a gente entrou normal. E como é que era essa situação lá no cativeiro? Como vocês viviam? As condições ali de instalação, comida, remédio, um de vocês precisava de um determinado remédio, não é isso? Para controle de pressão arterial? Os dois. A gente não foi maltratado, né? Porque já teve rumores que a gente estava acorrentado. Não aconteceu nada disso. E também não teve tiroteio no resgate. Teve uma reportagem que falaram que teve tiroteio, mas não teve tiroteio. A gente não era maltratado e era tratado com as condições possíveis dele. A gente tinha café, almoço, janta, podia pegar sol, mas não podia pegar muito, né? Encerrados, quase todo. A maior parte do tempo a gente ficava no quarto. Era assim. Ô, Daniel, para você... Eles não falavam com a gente, muito pouco. Não se dirigiam a você. Ô, Daniel, vocês, era no meio da selva que vocês estavam? Você olhava e não via nada que pudesse indicar uma cidade? É uma zona montanhosa com muitos vales, não é uma selva diretamente tropical como no Amazonas. É uma zona montanhosa a 1.300 metros de altura. A temperatura de noite é como de 15, 18 graus e do dia como 25 graus. Então, de noite fiz bastante frio porque muitas destas casas são de madeira e tem como huecos entre as madeiras e sopra o vento outra vez. E é simples, é tudo muito simples, não? Os banhos ficam fora da casa. Os banhos são lugares onde cai e você tem que ir com o balde para trazer água, para baixar, coisas muito simples, não? Então, faltava um pouco de roupa gruesa contra o frio de noite e nos deram mantas, mas não suficiente e hemos passado bastante frio nas noites. E isso foi uma coisa que a mim baixou muito a pressão da sangue e senti muito frio nas pernas nesses tempos da madrugada. Uma coisa que eu achei interessante que você falou, Matias, na nossa conversa informalmente, é de que um remédio que vocês só encontram aí na Suíça, logo que foi solicitado, ele apareceu para vocês. Como é que é essa história aí? Sim. Porque começou a aumentar a psoríase na minha pele, né? Então, um deles tirou uma foto, né, do meu corpo, né, assim,
com a enfermidade e enviou essa foto para uma pessoa, né? E uma semana depois apareceu a pomada. E, como eu falei, essa pomada é difícil para os suíços comprarem aqui. Sim, pero tem certos países da América do Sul também vendem esse produto, como em Colômbia ou outros países. Em Argentina ou em Brasil não vendem esse produto, pero em Colômbia sim vendem. Então foi possível. Qual é a interpretação de vocês para esse medicamento aparecer tão rapidamente assim, já que ele é, às vezes, difícil de ser comprado? Eu pensei duas coisas. Uma, que eles pagavam uma pessoa para conseguir esse medicamento, né? Uma pessoa que realmente tivesse a doença ou uma doença parecida. Daí essa pessoa foi no médico, pegou a prescrição médica, ia na farmácia e buscava, ou eles já tinham contato com a Cruz Vermelha. Ah, perfeito. E outros sequestros que já ocorreram? Porque no mesmo dia que nós fomos liberados, também foi liberado uma do Exército, uma mulher, e ela foi liberada pela Cruz Vermelha. Perfeito. Em outros sequestros parecidos, as pessoas sempre tiveram muito medo de que houvesse, naquele momento, um confronto entre o exército da Colômbia e essas forças de guerrilha. Vocês temiam que isso poderia acontecer e que vocês até poderiam ser vítimas de uma situação como essa? Sim, muitas vezes eu pensei. Pudesse isso, mas não chegou a acontecer porque eles eram avisados. Toda vez que o exército estava se aproximando, eles eram avisados e a gente... Por rádio? Por rádio eles eram avisados? Por rádio. Porque a FARC tem informantes no exército. E como negociam da droga, da marihuana, maconha, e coca, tem muita prata disponível. E pagam as pessoas. E as pessoas falam e depois recebem dinheiro. E falaram do exército 2 vezes, onde que o exército vai tratar de resgatar-nos e nós devemos que fugir a outra casa, a outra cabanha. 2 vezes ocorreu isso. O interessante foi uma declaração que você deu ao Fantástico, Matias, de que percebeu crianças trabalhando na produção de drogas muito próximo de vocês, é verdade? Isso. Muito triste, muito triste. As crianças já... Como é que era essa situação? Elas produziam cocaína ali? Não, cocaína não. Era mais a maconha. A maconha. Cocaína... Que é a maconha. Porque ela é chamada de marihuana. Marihuana. Sim. Então, aí com isso, as crianças tinham bastante contato. Até nós tínhamos. Porque era o cativeiro, 2, 3 metros já tinha plantação de maconha. Né? E ficamos num cativeiro aonde que ele falou que começou com 5 mudas. Eles não fazem plantação de semente. Isso foi anos atrás que veio a semente. Agora é tudo enxerto. Então ele começou com 5 enxertos e em 1 ano ele já tinha 10 mil pés de marihuana. Puxa. Vocês perceberam em algum momento que eles conversavam com alguém do Brasil aqui, seja para receber, vender droga, para fazer alguma negociação, ou a conversa era só entre eles ali da Colômbia? Não, era só entre eles. E muito pouco eles conversavam assim para nós, e não era tudo que eles queriam que a gente ouvisse. Eles falavam, às vezes, na língua dele, no idioma deles lá, assim, e só quando tinha alguma coisa interessada a nós outros, que daí eles falavam abertamente, assim, mas o restante era só entre eles. Eles começaram a falar um pouco mais com a gente, foi no final agora do sequestro, que eu caí, bati a cabeça,
Vocês perceberam? Sim. Ô Daniel, você percebeu em algum momento a chance de fuga e chegaram a pensar nessa possibilidade? Sim, tivemos, pero como eu tenho já 68 anos e o caminho é através do bosque, da floresta, e de noite uno deveria fugar. É muito difícil isso. Eles conhecem tudo a zona, todos os detalhes, nós quase nada. Então, eu não vejo uma oportunidade de chegar sano e salvo no destino, porque eles são muito mais rápidos, são acostumados a caminhar lá, brincam como um animal, não? E nós somos com muito cuidado porque é muito montanhoso e a época da chuva, como agora, é muito reveloso. Eu caí 2, 3 vezes e fraturei aqui no pé esquerdo. Então, por a situação mala de saúde atlético de não ter, é quase impossível para mim e para ele, mais os cachorros, de fugir. Eu vou falar Uma questão. Eu vou falar um detalhe para explicar melhor o que acabou de dizer. Quando a gente foi para o terceiro cativeiro, né, um deles pegou a mala do Daniel, colocou nas costas e pesava quase 30 quilos. Ele chegou meia hora antes do que nós outros. Caramba, hein? A habilidade no escuro, acostumado. Assim, e eu, Daniel, sofrendo para dar cada passo, ele chegou meia hora antes. O que levou Agora uma questão que todo mundo pergunta: houve ou não houve pagamento de resgate? Não houve pagamento. Não houve pagamento. Não. E como é que vocês foram resgatados? Por os helicópteros, não? Exatamente. Foi através da inteligência da gaula. Né? A gaula representa esse boné que vocês estão usando. Isso. A gaula é um grupo especial anti-sequestro que age na Colômbia para esses casos. Isso. Os senhores usam hoje esse boné de retribuição, de gratidão. Isso, de gratidão. Né? Então, me conta um momento assim, vocês estavam na casa, quando de repente ouviram o som de helicópteros sobrevoando o local? Foi mais ou menos assim, porque um dia antes eu estava com muita dor de cabeça. Daí eu tomei 2 comprimidos direto. Então, pela manhã, eu ainda estava tonto, mareado. Não mareado, eles falam aqui outra palavra, é maluco. Né? Para a pessoa que está tonta assim, eles falam maluco. Então eu estava assim, tonto, e eu só ouvi o barulho do helicóptero quando ele estava em cima do cativeiro. E foi uma questão assim, eu falei, Daniel, é o exército. Nisso que eu acabei de falar, Daniel, é o exército, eles invadiram o quarto. Viemos com os dedos... Não houve nem reação. Quem estava fazendo a segurança simplesmente levantou as mãos. Não estava com eles. A gente não estava com ele. Ele estava fora. E aí, quando vocês encontram... E qual foi a sensação de ser libertado, de encontrar o exército, quando a esperança já estava por um fio? Foi uma mistura de coisas. De alívio, né, de preocupação, porque a gente ia passar pelo bosque e eu fiquei com medo que estavam escondidos um deles e podiam atirar na gente. Mas graças a Deus não teve nem nada, mas muito alívio. Assim. Quando eu cheguei, entrei no helicóptero, porque eu não saí da casa andando, eu não saí desse lugar andando, eu saí arrastado, porque as minhas pernas, eu não conseguia mover minhas pernas. Eu falei, o meu cachorro, ele não deixou pegar o cachorro, né? Ele falou, viemos com ustedes, ágare.
né? Vocês estão livres. Agari aqui quer dizer avante, siga. Sim. Agari, Hoje, passada essa experiência, como é que é a vida de vocês? Normalmente as pessoas ficam traumatizadas, ficam assustadas, não conseguem restabelecer a vida de uma forma natural depois de um episódio como esse. Vocês dormem bem? Vocês tocam a vida na boa? agora sim. De uma semana para cá, eu já estou tranquilo, já não preciso mais remédio para dormir, né? Já consigo dormir. Mas de vez em quando me vem um sonho, uma coisa assim, mas já me acalmo, né? Mas no começo, uns 15 dias atrás, não. Eu só dormia com remédio. E tinha muito. Eu tenho uma coisa assim, eu não posso ouvir barulho de moto. Que eu ouço barulho de moto, eu já fico alerta. Porque para nos visitar não, para eles irem no cativeiro, eles iam de moto, né? E a moto, para mim, poucas vezes ela levou uma notícia boa. A maioria das vezes foi notícia ruim, que não podiam falar com a família, né? Que não tinha o remédio ia chegar na outra semana. Então, com o barulho da moto eu ainda estou, mas eu já estou fazendo tratamento. Espero que daqui a um tempo já me passe esse trauma. Isso. Legal, Estela. Gente, incrível a pergunta, a história toda, assim, nossa, tá todo mundo impactado, falando que é realmente uma história de livro. Eu estou selecionando algumas perguntas aqui, tá, dos telespectadores. Quem puder, quiser enviar outras perguntas, saber um pouquinho mais sobre o casal, sobre o sequestro, pode enviar, a gente vai colocar. E eu vou colocar os jornalistas aqui para eles poderem fazer mais perguntas aqui agora em grupo. Nossa, que história, hein, Estela? Não, muito legal, muito bacana. E agora a gente está sabendo aí a história com mais detalhes, né, Eloy? Porque a gente estou olhando para muito você, seu interesse. E agora a gente está vendo aí Matias e Daniel contando. Eu queria saber, tanto do Matias como do Daniel, o que mudou agora na vida deles, né, de objetivos, de metas, porque vocês já tinham um casamento aí de 10 anos, já estavam vivendo muito bem, curtindo a vida, graças a Deus, com o trabalho de vocês, com o amor de vocês também. E eu queria saber o que mudou agora, daqui para frente, depois de passar por essa experiência. Porque tem gente que quando fica em coma, alguém passa por uma situação de risco como essa que vocês passaram, a realidade da gente muda, né? Os valores, né? Então, eu queria que você contasse para a gente, Matias. Pode começar por você e depois o Daniel. Sim, mudou muita coisa, assim, eu vou passar a dar mais atenção à família, né? Deixar as redes sociais de lado, né? Eu já estou preparando para escrever um livro sobre o que aconteceu, né? Ter outra proposta de vida. Vou estudar o alemão, que é muito importante, né? Agora que eu vou viver aqui na Suíça, né? E fazer trabalhos sociais. Eu gostaria, tanto que eu já estou pensando em falar com a minha mãe. A minha mãe faz pão, né? E uma das coisas que a gente não comia pão. E no domingo, no Dia das Mães, eles serviram pão. E eu me lembrei do pão da minha mãe, que a minha mãe faz, né? E lá no cativeiro então, vocês perderam peso, né, Matias? Sim, eu perdi 20 quilos. Não comeram bem? Né? A gente não comia bem. A gente comia, mas a comida não tinha vitamina, Claro. Não era uma comida bem feita, né? Não tinha. Eu fui comer a gente foi comer fruta, né? Que foi um tempo. Quase um mês. Um mês e meio. Um mês e meio depois. Que veio uma pessoa e ordenou que ordenou que contratasse uma cozinheira, que era essa Chica de 15 anos, comprasse fruta, a gente pegasse mais tempo de sol, porque a gente pegava 15 minutos por dia,
né? E quando não estava chovendo, porque quando estava chovendo a gente não ia, né, pegar sol, né? E os remédios, essa pessoa pediu para trazer, ordenou, né, que os remédios era para estar em dia. Tanto que E para você, Daniel, o que mudou depois dessa experiência aí traumática e tão marcante na vida de vocês? Eu agora sou muito seguro que a vida é um regalo de Deus e que uno tem que ficar preparado de qualquer coisa do futuro. Eu agora dou graças a Deus por cada dia e vivo o máximo possível cada dia. Muito consciente. Anteriormente se vivia porque foi como algo normal, passou o sequestro, agora estou como uma nova vida e muito consciente de que é um regalo de Deus, porque realmente estivemos muito bendecidos por poder ser liberado. Ainda não se sabe exatamente como foi possível, passou e é um regalo de Deus. Eu sou muito alegre agora, contente que isso e vivo consciente. Muito Tem consciente. só o que comemorar, né? Vocês só têm que comemorar agora, graças a Deus. Assim é. Primeiro pensar e depois viver, não? Tudo bem. Diga aí, Eloy. Eu gosto dessa história da espiritualidade. Vocês, meus colegas, sabem que estou vivenciando ainda uma experiência diferente que me levou ao cinema e tudo mais. Eu queria perguntar para o Matias, ele também declarou isso no Fantástico, em algum momento, e ele, nas conversas que eu tive com ele se declarou católico, que ele tem uma fé muito grande. Você, depois do sonho, Matias, você percebeu algum outro sinal divino que tudo terminaria bem nessa história, nesse resgate? E só para lembrar, hoje é dia de São Bento, que é o padroeiro da Europa, tá? Então nós estamos fazendo uma transmissão do Brasil para a Europa. Com você, Matias. Cristian, como eu falei no Fantástico, vou falar aqui de novo, eu sempre fui muito católico. Sempre, mesmo com a situação de rua que eu tive, eu sempre acreditei muito em Deus e em Nossa Senhora do Navegante. E no dia que nós fomos sequestrados, na primeira noite, eu pensei numa música que o Zezé de Camargo e Luciano canta, né? Que a música se chama Vai Dar Tudo Certo, né? E realmente deu tudo certo. Então, na primeira noite, me veio essa música na cabeça e aconteceu que deu tudo certo. E depois também, quando sonhei com o resgate, né? Que foi na Semana Santa, né? Até ali, o meu coração, assim, toda noite era muito apertado, era muita angústia. Depois que eu tive esse sonho, que a gente foi liberado, daí passou, daí aquela dor, assim, já acalmou mais, assim, e ainda eu tô com uma coisa assim na cabeça, que no sonho do resgate apareceu uma senhora de idade, ela tirou o celular do cabelo, né? Fez um telefonema, ou recebeu o telefonema, e o que estava nos cuidando largou a arma assim, e logo apareceu o soldado para liberar. E essa pessoa, até agora, não consegui identificar quem é essa pessoa. Muito bem. Nós tínhamos convidado alguém para interpretar o seu sonho, mas em cima de outro compromisso ele não conseguiu estar nesse horário. Nós poderemos, daqui para frente, ir acompanhando essa história de vocês, já que vai virar um livro, né? E oxalá que vire um documentário também, para a gente entrando em cada ponto desse lance, né? As pessoas precisam prestar atenção nos sinais que eles recebem na vida, né? Seja
a origem que eles tiverem. Todo mundo tem a sua própria espiritualidade, né? Eu vou fazer uma brincadeira com você, quando você falou de Nossa Senhora dos Navegantes. Para quem não conhece, ela é a padroeira de Porto Alegre, tá? E da Bahia também tem a festa, e quem mora perto do mar conhece bem a Nossa Senhora dos Navegantes. São Bernardo do Campo aqui. E aí você deve ser muito devoto dela mesmo, né? Porque conheceu o Daniel na beira do gasômetro, né? Na beira do Guaíba. Isso. Né, Borda? Conheceu na beira do Guaíba, tem que agradecer a Nossa Senhora mesmo. Muito bem. Livro vai estar um detalhe. Vai ter um detalhe. Esse acontecimento de sonhos não é de agora. Eu, desde os 10 anos de idade, eu já comecei a sonhar assim. Eu sonhava com os números, a minha mãe jogava no jogo do bicho e acertava. Ela não ganhava muito porque ela jogava pouco, mas já dava para a carne da semana. E depois eu ganhei várias vezes na loteria, sonhando com o número. Né? Eu me lembro que quando eu ganhei mais, tinha lançado o 4 em 1, que era rádio, toca-fita, toca-disco e CD. E esse aparelho era só rico que tinha. Pobre não tinha. Imagina eu, assalariado. Então, eu peguei, joguei na loteria, ganhei e comprei esse aparelho. Tanto que olha a minha cara, ó. Eloy, olha só uma pergunta feita pela nossa seguidora aí, né? A Michele Rodrigues, beijo para ela, super obrigada pela audiência aí na nossa entrevista. Ela está perguntando se vocês estão sendo acompanhados por profissionais, porque vocês passaram por um aperto grande aí. Vocês estão sendo acompanhados por psicólogos? Você disse na sua entrevista, né, nas suas respostas, que você sempre foi positivo, otimista. Eu acho que isso ajudou bastante também. Conta pra gente, Matias. Sim, a gente teve, não só aqui na Suíça, desde a Colômbia, em Bogotá, a gente começou a ter todo o acompanhamento, médico, psicólogo, né, a segurança, a gente tinha segurança, tanto que era um dos seguranças ficar dentro do apartamento, mas o Daniel não quis. Então, eles ficaram afora. Né? Foi assim que alugaram 2 apartamentos. Um para mim e o outro para o Daniel. Mas o Daniel falou, até a psicóloga falou, não separem eles. Eles estavam juntos até agora, então deixa eles num só apartamento. Tanto que eu fiquei só uma noite nesse outro apartamento, daí já fui. Vocês estão tendo acompanhamento? Vocês estão tendo acompanhamento de psicólogos? Ou está tudo tranquilo? Como é que está a cabeça de vocês? 3 vezes. Depois desse trauma? 3 vezes. 10 dias. 3 vezes. 3 vezes, tá. Você diz 3 vezes por semana? 3 vezes por semana? Foi 3 vezes por semana. E agora aqui na Suíça, dia 15, de novo. Perfeito. Mas vocês estão bem, né? Estão dormindo bem? Estão tendo uma vida... Agora sim. Normal, entre aspas. Sim, agora está... Porque agora o medicamento que a gente toma está fazendo efeito. Né? Porque a gente tinha o medicamento, né? Mas só que não fazia efeito, porque a gente estava tenso, a gente não comia bem, a gente tinha que acordar de madrugada para ir para outro cativeiro, né? Então, o remédio não fazia efeito. Ele só acalmava, né? Por algumas horas. Mas depois continuava. E vocês fizeram exames de sangue também? Como é que estavam as taxas? Só para a gente encerrar nessa parte aí da saúde. O Daniel já fez exame de sangue. Eu vou fazer semana que vem. Perfeito. E tá tudo tranquilo aí com o Daniel? Sim. Só eu tenho ainda dores no pé esquerdo porque foi fraturado e não caminho bem. Eu só não posso comer uma feijoada, um carreteiro, um churrasco. Que aí não tem, né? Aí não tem. Pode comer, só pode tomar o vinho, né? Só pode tomar o vinho e os queijos maravilhosos que estão aí, que a gente... Sim, isso aqui pode. Mas o churrasco, eu tô indo... Daniel,
Só um minutinho. Eloy, só um minutinho. Gostaria de agradecer aqui todo mundo que está acompanhando. A gente está com bastante gente conversando, falando. Não. Pois é, eu vi aí, viu, Débora? Eu vi a Eliane Agra, a Michele Rodrigues, a Glícia Alcione, Joélia, o empreendedor de rua de Maceió, Andressa, a galera aí que participou assistindo. Gratidão, muito legal. Obrigada. Tem um pessoal que está mandando também perguntas, e teve uma que eu achei muito interessante. Pode falar, Eloy. Eu gostaria de saber, Matias, ele não está ouvindo? Ele está com Não, ele está ouvindo, é que o Daniel estava aguardando a minha pergunta. Ela vai fazer uma do internauta. Ela vai fazer do internauta. Sim, mas está confundindo o Daniel, que eu fiz uma pergunta para ele. Então pode... sim. Só um minuto. Então faça. Daniel, você sendo suíço, conte-nos um pouco aí sobre onde vocês moram. Aqui nós, os brasileiros, temos muita curiosidade de conhecer. Eu andei vendo umas fotos, elas são muito bonitas. Essa live, o Matias tinha sugerido de mostrar o cenário externo. Está chovendo. Já parou de chover? Tem um rio aí perto? Não. O rio fica mais longe. Tá, mais para o final, Daniel, mostra um pouco para a gente essa paisagem. Mostra a Suíça para a gente poder viajar um pouquinho, né? Já que a gente está todo mundo aqui em quarentena, em casa. Aí vocês mostram. Agora a Débora vai entrar e o Borda também tem mais uma pergunta. Vamos fazer a do Borda que ele quer fazer antes do espectador, pode ser? Sim. Claro. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta minha aqui, depois que eu não estou com acesso ao telespectador. Mandar um beijão aí para o Pedro, meu filho, que está me acompanhando. Pedrão, beijo. O Daniel, Matias, é o seguinte, normalmente depois de uma situação como essa, a gente começa a reavaliar a vida, né? A pensar sobre novas formas de viver, enfim, de tentar por novas experiências, esquecer aquelas coisas que trouxeram muita dor. Eu pergunto, o que muda na vida de vocês em relação ao futuro? Viajar continua sendo um objetivo? Vocês vão se recolher mais ou vão pensar assim, a vida é tão rápida, é tão efêmera, eu preciso me destravar de certas coisas que me incomodam? Assim, viajar diminuiu. Vamos diminuir muito as viagens, vamos continuar viajando, mas vai diminuir. Viajar com mais segurança, né? Principalmente com guia, se for possível, né? Com guia, assim, e lugares seguros, né? E eu vou pegar a maior parte do dinheiro dessa viagem e fazer um trabalho social, né? Como eu falei, a vida ela passa muito rápido, né? E nos momentos de cativeiro, que eu estava lá no cativeiro, eu estava com relógio de ouro, anel de esmeralda com prata, né? Telefone, 2 telefones celular, computador, coisas isso. Isso não valeu de nada em troca de nossa liberdade. Ficaram tudo para eles. Ficaram tudo para eles. Até tinha um sapato, que foi o sapato que eu usei no meu aniversário de 50 anos, que eu ia guardar para sempre, né? Vou mostrar, ficou tudo lá para ele, os anéis em homenagem. A única coisa que eu gostaria de ter de volta, mas isso não vai ser possível, são os anéis que foram a homenagem aos meus avós, né? Por parte de mãe. Então, esses eu não vou, então eu vou pedir para fazer de novo, tá? Mas relógio de ouro, isso aí não vai ter mais. Isso não vai ter mais, não. Você pretende, inclusive, Matias, se eu não me engano, eu li numa entrevista, me corrija se eu tiver errada, se o jornalista se enganou, você pretende investir, inclusive, parte desse dinheiro em construção de alguma escola lá na sua cidade natal? Isso, é isso sim. mesmo? Uma escola lá na cidade de Carazinho, né? E se for possível, né, se der certo esse projeto, construir uma escola em cada capital do Brasil. Que joia. Débora, qual é a pergunta do internauta, Débora? Conta aí pra gente.
Entra em cena, né? Ela que tá ela. Pessoal, o pessoal está perguntando aqui para o Daniel e para o Matias, que no momento tão difícil, né, de total adversidade, e quando você está em casal, com certeza tiveram dias difíceis, dias mais fáceis, e acredito que vocês também acabaram tendo oportunidade de conhecer um pouco mais, né, sobre o companheiro, né, admirar mais, sabe, nesse momento difícil. Então, eu queria que vocês comentassem quais são as qualidades que um conseguiu enxergar no outro, sabe? Em quais momentos vocês conseguiram encontrar mais força ainda nesse amor e ter certeza que encontraram, né, a história de amor certa, o companheiro certo, inclusive para passar por um sequestro tão difícil. Da minha parte, eu percebi no Daniel a fé, né? Que ele teve mais fé em Deus, porque aqui na Suíça eles são protestantes, eles não são católicos, a maioria é protestante. E o Daniel é judeu todo, né? E eu me lembro que quando teve a missa do Galo não, a missa, a Semana Santa, teve duas missas. Uma missa que o Papa fez, né, para as pessoas que estavam morrendo do coronavírus, a pandemia, logo no começo, né? E daí teve a missa de Páscoa. A missa de Páscoa, o Daniel assistiu toda ela de pé. Eu acendi uma vela. Sim. Né? Então eu vi que ele passou mais a ter fé em Deus, acreditar em Deus. Isso que eu vi nele. Sim. Fala, Daniel. O que tu... Bueno, sí, como yo falei, estoy más creyente ahora porque creo cuando uno reza, después hay un efecto. Estamos libres, es un efecto definitivo. Com certeza. Fala. Ô, Matias, que é aquele. Vão-se os anéis e ficaram os dedos. Sim, verdade. Foram os anéis, ficaram seus dedos e você terão outros, né? Olha, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: é impossível 3 jornalistas e outros que estão assistindo não querer ver essa história para a gente debulhar em livro. Então, nós já estamos nos sentindo coautores dessa história, porque hoje tem sido um dia muito especial para nós. Então, eu quero colocar à disposição e já avisá-los que todos nós, como os profissionais, nós temos os nossos direitos de imagem. Nós estamos cedendo para vocês utilizarem num documentário e, oxalá, num longa-metragem, né, desse filme. Então, eu estou escrevendo um livro e esse dia estará registrado no meu livro. Eu já vou dedicar um capítulo para vocês no meu livro, tá? O Borda é autor, a Estela, ela é uma ótima, você vê essa desenvoltura dela. Nós gostaríamos de continuar contando essa história com vocês. Tá bom? Eu vou entrar em contato, né, no Instagram, no Twitter de todos, né? E talvez com o tempo nós outros vamos poder falar algum detalhe a mais, porque agora não. A gente usa em off, né? Claro. Deixa as investigações correrem e nós, como amigos, vamos sabendo e, quem sabe, até ajudando de alguma forma, né? O Borda é um jornalista investigativo e tem contato com a Polícia Federal Brasileira, que você falou que também acabaram se envolvendo, né? Débora, vamos voltar aí pro... A Estela fala, então, Estela, depois a gente chama o público. Teve uma seguidora nossa, né? Eliane Agra, ela perguntou... queria perguntar para os dois para quem que eles pediram, para quem os guerrilheiros pediram resgate, né? Vocês, no caso, foi para a família, foi para a empresa para quem ele trabalha? Como foi essa história com relação ao resgate? O Daniel não trabalha mais. O Daniel tá aposentado. Foi para a família. Foi para a família. A família conseguiu juntar esse dinheiro, estava pronta para pagar, mas não precisou. Não, a gente não tem esses detalhes.
Esses Perfeito. detalhes não falaram para nós. A família, Perfeito. os filhos tiveram que firmar uma carta de liberação para o exército colombiano, que em caso de heridos ou morte de nós não é responsável o exército colombiano. Tiveram que Perfeito. firmar antes. Entendi. Mas o resgate não foi pago. Não. Não foi pago. Tá Foi certo. uma coisa do governo colombiano. Vocês vão conseguir mostrar para a gente aí um pouquinho da Suíça ou não? Sim, Mostrar aí. sim, posso mostrar aqui. Não é não, Eloy? Com licença. Já que Então, o nosso enquanto eles tempo, se movem- já que o nosso tempo enquanto está eles- acabando, Enquanto se movimentam, vamos voltar aí. Bom, dá para Pra acompanhar aí. Débora. Não, acho que é legal aí. A Débora tá. vamos acompanhar com Eles eles. estão com eles em primeiro plano. Vocês estão na sala, é Já isso? que está todo mundo aqui em quarentena, está todo mundo em isolamento social por causa dessa pandemia, né, Matias? Aí pelo menos vamos brindar aí os nossos Olha aí, tem seguidores. persianas, tem o Paulo Schwartzman que está nos assistindo, que Aqui representa a Hunter Douglas. É um apartamento? É isso? Aqui os nossos vizinhos. Ah, sim. Legal. Lá ao fundo tem uma igreja, ao Vimos. fundo tem um parque que no dia de sol é muito frequentado. Que são aquelas montanhas? São as montanhas lá no fundo aqui, ó. Olha que bacana. A igreja. Vou ver E mesmo sendo verão, o tempo está nublado aí hoje. Isso. O jardim abaixo, ó. Olha que linda a área verde. Tem Bacana. sempre. Porque aqui os espaços adentro dos condomínios é obrigatório ter uma área de verde. Maravilhoso. E é E tá frio downtown aí, hoje, aí? né, Matias? Tá Aqui, frio aí hoje, né? Eu tô vendo que você tá agasalhado. sim. Aqui é a varanda do quarto, lá o Daniel. Esse bairro é no centro de Zurique? Não, esse aqui é um pouco afastado. Certo. Aqui. E aqui também tem uma mesa, ó, para ficar aqui. Muito bem. Como vocês se locomovem aí? Que meios de transporte vocês utilizam? Transporte público. Porque é o transporte mais barato e mais rápido. Porque pegar táxi e Uber aqui é muito caro. E de qualidade, né, Matias? Tá, E de o Daniel vai qualidade. dar tchau. Tchau. Tchau, que ele vai... Tchau, Daniel. Aproxima. Daniel, vamos dar um close em você só. Vem cá, Daniel, dá um close só em você e faz um tchau bem brasileiro. Manda um abraço para todo mundo. Dá um adeus. Adeus, adeus. Até breve. A vida zen. Até breve. Bye. Obrigada, Daniel. Gratidão, viu? Muito obrigada por compartilhar as histórias aí com a Prazer. gente. Desse Grande momento prazer. tão difícil para vocês. Que bacana. Nós cumprimos aí com a nossa proposta. Podemos ter aí a Débora dar sequência. Né? Porque aqui, ó, mostrar um pouco da decoração. Eu vi que tem sim. fotos, né? Eu adorei Ele tá as fotos mostrando. da parede. Bacana, bacana. Esse quarto. Aqui tem um banheiro aqui, que eu posso dizer que é um banheiro social. Né? Tem lavadora. Porque aqui na Suíça é muito difícil ter área de serviço. Né? Os condomínios têm uma área de serviço que é para todos os que vivem no prédio. Né? Então, no apartamento, é muito difícil ter máquina de lavar, de secar roupa. Tem tudo, fica tudo no sótão abaixo, né? E todos usam. Claro, né? Tem um horário, né? Que vai lá, a pessoa coloca a sua identificação com o celular. É muito essas coisas assim que eu mais gostei, que é muito prático. Sabe? Tu não precisa ficar cuidando assim. Quando coloca a roupa na máquina, se conecta com o celular, quando ela está pronta, o celular avisa, vai lá, tira, coloca secar e pronto. Não precisa nem passar a roupa, né? Porque sai quem... da secadora.
fica numa peça onde que é ventilada, né? Matias, Ter empregada doméstica aqui é só para bilionário. Nem pessoa rica não tem empregada doméstica, porque é muito caro. Aqui é mais diarista. E uma diarista cobra na base de R$ 250 a hora. 250 a hora. Opa! Diz aí, E nós Débora. aqui, Diz, e nós querida. aqui querendo ser jornalistas. eu gostaria de trazer mais duas perguntas aqui do pessoal que está acompanhando, né? Vou trazer mais uma Isso. pergunta. Na verdade, os telespectadores estão perguntando aqui como que foi a repercussão disso na Suíça, né? Do sequestro na Suíça. E uma pergunta também minha, se eu puder já colocar as duas coisas para você responder as duas, a gente está vendo, né, uma mobilização gigante, né, contra o racismo no mundo inteiro, e em um momento das suas colocações, aí você falou sobre essa liberdade de andar nos parques, né, da não criminalidade que você vive aí hoje em dia. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o racismo na Suíça. Ele existe? Como que você foi recebido? Né? Quais são as dificuldades ou não? Né? Então, assim, eu queria que você desse um pouquinho dessa sua experiência pessoal, do racismo que você viveu, né? Aqui como morador de rua e agora na Suíça. Como que é isso? O que mudou na sua vida? Tá, então, falando do racismo. O racismo aqui na Suíça existe, mas ele é combatido, né? Aqui, a maioria das pessoas são antirracistas. Tanto que tenho uma foto que eu tirei, que em vários estabelecimentos tem um cartaz, né, fazendo campanhas contra o racismo. Eu postei no meu Facebook, né? Uma coisa assim, que é combatido na hora. Não precisa pegar, processar essa pessoa, nada, né? Existe o racismo, tem a iniciativa do governo em combater. Tanto que em várias lojas aqui, comércios aqui, até aqui em frente ao hotel, tem. Eu vou fazer uma live especial mostrando a quantidade de cartazes e estabelecimentos que combatem o racismo. Que bacana, que legal. Faça isso sim, a gente precisa desses modelos para a gente conseguir, né, repercutir, copiar aqui em Ribeirão Preto, eu e o Borda já vamos... Tanto que o meu cabeleireiro aqui, né, ele também, 80% da clientela dele é da raça negra. Então, ali ele também tem cartazes e ele dá entrevista falando disso, contra o racismo. Muito bom, eu queria agradecer a sua presença, agradecer a presença do Daniel, né, por a disponibilidade de vir conversar com a gente. Queria já agradecer também a Estela e o Borda e o Eloy, né, por estarem aqui comigo, esse time de peso, estou felicíssima. E queria passar a palavra para vocês também, às vezes vocês têm uma outra pergunta, né, agradecimentos, enfim, está com vocês. Vou começar então, né? Eu estou agradecendo essa oportunidade de matar a saudade, né, de Borda, que faz anos que a gente não se vê. Na época que eu trabalhei em Ribeirão Preto, eu também era repórter de TV, assim como ele, então a gente se encontrava nas matérias, nas reportagens e algumas festinhas também do pessoal da TV. Um beijo enorme para todo mundo de Ribeirão Preto, que eu amo de paixão, o Eloy sabe disso. O meu sonho era morar em Ribeirão Preto, acabou o destino me trazendo para Maceió, acabei casando, tendo Luca, né? E estou muito feliz aqui, trabalhando também numa emissora que dá muita liberdade para a gente, que eu amo também de paixão. E um beijo para todo mundo que está assistindo a gente. E quem quiser conversar comigo, é só conversar aí no Estela Nascimentos, no meu Instagram, Matias, também quero depois a gente conversar, né? E a gente vai dar seguimento aí nesse trabalho aí, vamos ajudar o Matias nesse livro e nesse documentário aí, que quem tem experiência no assunto é Eloy, hein?
Eloy está aí e nós estamos junto aí nesse timaço. Um beijo grande, super obrigada pela oportunidade de matar a saudade e contar mais uma história boa nesses 24 anos de jornalismo. Obrigada. Estela, eu quero posar para selfie aí para você pôr no seu Instagram que vai bombar, hein? Com certeza. Vou Bom, fazer uma foto nossa. Bom, vamos lá. Pode falar. Vou dar meu adeus aqui. Estela, também, prazer te reencontrar. Legal. Débora, parabéns, mandou bem. Eloy, meu amigo, obrigado pela oportunidade. Matias, meu conterrâneo, vamos tomar um chimarrão depois em tua homenagem e um vinho. Tomara que seja em Zurique. Ó, estão dizendo aí, viu, Eloy? Ó, a Eliane está dizendo, vamos aguardar o livro para saber mais detalhes, porque o tempo é curto para tanta curiosidade. Olha aí os nossos, internautas e seguidores. Gratidão, Eliane Agra, minha cunhada. Olha que interessante. Cavalcante. Live tem aquele lance que as pessoas sentem-se valorizadas, né? Então a Regina acabou de colocar, uma pesquisadora da PUC que eu conheço, acompanhou a live inteirinha, colocou aí que essa história merece mesmo virar um livro. Tá? O Rogério, que é um agricultor lá do Paraná, está mandando um abraço a todos, diz que achou a Estela linda. Tá? Gratidão, obrigada. Tem o pessoal de Santa Catarina também que está assistindo, o Paulo Schwartz, a nossa colega Érica Mêndola. Poxa, a Érica tem que fazer parte de uma roda dessa. Érica. Falou muito da Estela. Obrigado a todos e nós, colegas, nos veremos. A nossa vida, a nossa profissão é dura, mas todos os projetos que nós pudermos estarmos juntos, é um prazer poder estar participando e as redes agora proporcionam. Matias, querido, um abraço. O Arco de Fogo poderá estar em Maceió, poderá estar aqui em São Paulo e também lá na... O vídeo da Incerteza também. Vamos fazer um lançamento aqui em Maceió do Arco de Fogo do Borda. Maior prazer. Sim, na Suíça Vamos também. Vamos aplaudir, né? Mesmo virtualmente. Olha que bacana a imagem, tá bom? Parabéns a todos os envolvidos aí. Gratidão. Débora, você faz a selfie? Faço sim. Tá, eu vou olhar para o Matias, a Estela para o Borda, então, hein? Olha para o Borda? Olha para cá, sim. Aí, tá feito. Deu certo? Deu certo? Deu certo. Grande abraço, Borda. Boa tarde, Preto. Gratidão a todos que nos assistiram. Obrigado. E conversem comigo no Instagram. E o centro é legal, hein? Olha que proposta. O centro é legal? O centro de Ribeirão Preto é maravilhoso. Ô, cidade linda, que eu amo de paixão. Vamos preservar esse centro aí, vamos buscar a história de outras gentes, né? A minha melhor história com a Estela foi no centro de Ribeirão. Vocês vão ficar sabendo no livro. Um abraço. Eita, tem foto, Eloy? Do Borda foi num helicóptero. Tem foto, Eloy? A nossa história no centro tem foto, né? Pelo amor de Deus. Senão tem que falar com o Eduardo do arquivo da Record, da Rede Record de televisão. Obrigado. Olha quanta gente, Eliane. Tá, obrigado, Maceió. Tchau. É isso aí, gente. Muito obrigada. Um super abraço para todo mundo que acompanhou aqui a nossa live. Eu queria agradecer especialmente o Matias e o Daniel, que está aí há 5 horas na nossa frente. E que teve Vocês não estão me ouvindo? Não? Agora sim. Está me ouvindo, Estela? Não está me ouvindo ainda? Eu estou. Tá, é que a Estela fez assim, eu achei que estava sem. Eu queria agradecer, então, a todo mundo que está aqui assistindo, a cada pergunta, a cada energia boa aqui, todo mundo ficou encantado com o casal. Queria agradecer principalmente o Matias e o Daniel pelo carinho, pelo tempo, a disponibilidade. Muita gente elogiando, falando do Matias, super comunicativo. O Daniel, eu fiquei apaixonado, o jeitinho dele de falar, assim, eu achei incrível. Queria dizer que o Centro é Legal está aqui disponível para outras lives, para a gente contar um pouquinho também de histórias incríveis da nossa cidade, personagens, falar sobre o Centro de Ribeirão Preto. Queria também pedir para vocês, quem está assistindo até o momento, se inscrever no nosso canal para acompanhar e compartilhar. E aí eu coloquei todos os Instagrams, né, do João Borda, da Estela, do Eloy, para que vocês consigam acompanhar todo o conteúdo incrível que eles fazem dia a dia ali no Instagram também. Um beijo
e até a próxima.